Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês que estão fazendo a leitura diária comigo. Glória a Deus pela sua vida. Novamente estou aqui para estar lendo mais dois capítulos. Hoje a gente vai estar lendo o capítulo 24 e 25 de 1 Crônicas. A gente vai estar dando uma olhada aí nos sacerdotes, nos músicos, nesses dois capítulos aí, esse povo que continha aí essa descendência, né? Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na Tua presença para podermos aprender de Ti, Senhor. Nos orienta com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. No capítulo 24 fala bem assim, ó. Os filhos de Arão foram assim agrupados. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Apenas Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes. Com a ajuda de Zadok, descendente de Eleazar, e de Aimeleque, descendente de Itamar, Davi os dividiu em grupos, para que cumprissem as suas responsabilidades. Havia um número maior de chefes de famílias entre os descendentes de Eleazar do que os de Itamar, e por isso eles foram assim divididos. 16 chefes de famílias entre os descendentes de Eleazar e 8 entre os descendentes de Itamar. Eles foram divididos de maneira imparcial, mediante sorteio, pois havia líderes do santuário e líderes de Deus, tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os de Itamar. O escriba Semaias, filho do levita Natanael, registrou os nomes deles na presença do rei, dos líderes, dos sacerdotes Zadok e Aimeleque, filhos de Abiatar, e dos chefes de famílias dos sacerdotes e dos levitas, e as famílias de Eleazar e de Itamar foram sorteadas alternadamente, né? Então a gente vai estar olhando agora por sorteio aí de cada família. A primeira sorte caiu para Jeoairibe, e a segunda para Gedaías, a terceira para Arim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Acós, a oitava para Abiás, a nona para Jesua, a décima para Secanias, a 11ª para Eliasibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Upa, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Ezier, a 18ª para Apises, a 19ª para Petaías, a 20ª para Jeezquiel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamul, a 23ª para Delaías e a 24ª para Maazias. Conforme essa ordem, eles deveriam ministrar quando entrassem no templo do Senhor de acordo com as suas prescrições, deixadas por Arão, antepassados deles, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia lhes ordenado, né? Então, essas pessoas aí, né, que a gente leu, elas deveriam aí estar cumprindo com os deveres segundo a ordem de Arão. Agora a gente vai ver, ele vai estar falando no restante dos levitas. Estes foram os chefes dos levitas, dos descendentes de Anrão, Subael, dos descendentes de Subael, Gedias. Quanto a Reabias, Isias foi o chefe dos seus filhos, dos descendentes de Izar, Selemote, dos filhos de Selemote, Jaate, dos descendentes de Hebron, Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaaziel, o terceiro, e Jacameão, o quarto, dos descendentes de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir, dos descendentes de Isias, irmão de Mica, Zacarias, dos filhos de Merari, Mali e Muzi, dos filhos de Jaazias, Beno, os descendentes de
Merari por Jaazias, Beno, Soão, Zacur e Ibre. De Mali, Eleazer, que não teve filhos, de Quis, Jerameel, e foram estes os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jeremote. Estes foram os levitas, de acordo com as suas famílias. Eles também tiraram sorte na presença do rei Davi, de Zadok, de Aimeleque, e dos chefes de famílias dos sacerdotes e dos levitas, assim como fizeram seus irmãos, os descendentes de Arão. As famílias dos irmãos mais velhos foram tratadas da mesma maneira que as dos mais novos. No capítulo 25, ele vem tratando aí agora dos músicos. Até a gente vai ver ali, vai falar de Asaf. Se a gente pegar ali em Salmos, vem falando muito sobre Asaf também, sobre o autor de alguns salmos, né? O capítulo 25 fala bem assim, ó. Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Rema e de Jedutum, para o ministério de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Esta é a lista dos escolhidos para essa função. Dos filhos de Asaf, Jacur, José, Netanias e Azarela. Os filhos de Asaf estavam sob a sua supervisão, e ele, por sua vez, profetizava sobre a supervisão do rei. Então, para a gente entender que o rei também estava supervisionando essas pessoas aí que a gente foi citado. Dos filhos de Jedutum, Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Asabias e Matitias, 6 ao todo, sob a supervisão de seu pai, Jedutum, que profetizava ao som da harpa para dar graças e louvar ao Senhor. Dos filhos de Rema, Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jeremote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romantiezer, Josbecasa, Malote, Otir e Mazaiote. É uns nomes meio ruins de pronunciar, esses nomes desses povos aí. Todos esses eram filhos de Rema, o vidente do rei. Esses lhe nasceram conforme as promessas que Deus havia de torná-lo poderoso. E Deus deu a Rema 14 filhos e 3 filhas. Todos esses homens estavam sob a supervisão de seus pais, quando ministravam a música do templo do Senhor com símbolos, liras e harpas na casa de Deus. Asaf, Jedutum e Rema estavam sob a supervisão do rei. Eles e seus parentes, todos capazes e preparados para o ministério do louvor do Senhor, totalizava 228 pessoas, né? Então tiraram sorte entre os jovens e velhos, mestres e discípulos, para designar-lhes suas responsabilidades. Para a gente entender que tinha bastante, digamos aí, eles eram bem organizados, né? Eles tiravam sorte e cada um tinha suas responsabilidades, aí tá louvando e profetizando também. A primeira sorte caiu para José, filho de Asaf, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A segunda para Gedalias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A terceira para Zacur, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A quarta era para Isque, com seus filhos e parentes, ao todo 12. Então esse número 12 aí a gente vai ver que vai se repetindo. A quinta para Netanias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A sexta para Buquias, com seus filhos e parentes, ao todo era 12. A sétima para Jezarela, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A oitava para Jesaías, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. E a nona para Matanias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A décima para Simei, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 11ª para Azareel, com seus filhos e parentes, eram 12 também.
A 12ª para Asabias, com todo, seus parentes eram ao todo 12. A 13ª para Subael, com seus filhos e parentes, eram 12. A 14ª para Matitias, com seus filhos e parentes, eram 12. A 15ª para Jeremote, com seus filhos e parentes, eram todo 12. A 16ª para Ananias, com seus filhos e parentes, eram 12. A 17ª para Josbeque-Zaba, com seus filhos e parentes, eram 12. A 18ª para Anani, com seus filhos e parentes, eram 12. A 19ª para Malote, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 20ª para Eliata, com seus filhos e parentes, eram 12. A 21ª para Otir, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 22ª para Gedalti, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 23ª para Maziote, com seus filhos e parentes, eram 12. E a 24ª para Ramote-Ezer, com seus filhos e parentes, eram 12. Era Romante-Ezer, né? O nome mais correto aí. A gente interessante a gente olhar, né, que ao todos das famílias, cada uma tinha 12 pessoas, né? E Jesus também, ele tinha 12 discípulos. Enfim, esse número 12 aí é interessante a gente estar observando, que aqui ele fala também dos 12, e Cristo, quando foi levantado com o seu ministério, ele também levantou 12 pessoas para estar ensinando e acompanhando ele, né? Para depois estar pregando aí a palavra e o ministério que ele deixou aí. Enfim, era essa a leitura de hoje. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e até as próximas aí. Até mais!